Whisky, paraguaio. Cavalo, paraguaio. Eletrodoméstico, paraguaio. Agora imagina como é uma guerra paraguaia. Perfídia! Perfídia! O Brasil destruiu o Paraguai. A Guerra do Paraguai foi falsificada. Desde o nome, a começar, que não tinha que chamar Guerra do Paraguai, tinha que chamar Guerra contra o Paraguai. Além de tudo, a Guerra do Paraguai começou no Uruguai. E começou com o Brasil invadindo o Uruguai. É isso aí. Em 1863, com as suas ambições hegemônicas, o Império do Brasil, que a gente acha que sempre foi manso e pacífico, né? Dom Pedro II, com aquela barba, mandou as tropas brasileiras invadirem o Uruguai para apoiar as tropas do general caudilho Venâncio Flores, que era colorado. Aí tu vai te meter e ajudar Colorado, só pode dar no que deu, né? Os blancos, né, os dois partidos do Uruguai, blancos e colorados, né, sempre foi uma divisão intensa na Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul, onde são maragatos, chimangos, gremistas e os outros. Sempre ali foi um barril de pólvora, né? E pelos seus próprios interesses, o Dom Pedro II mandou as tropas brasileiras apoiarem as tropas revoltosas do Venâncio Flores, que derrubaram o governo constitucional dos blancos, apoiando esse Venâncio Flores. A Argentina, que em geral é contra o Brasil, nesse caso ficou a favor do Brasil. E começou a haver uma aliança entre Argentina, Brasil e o novo Uruguai do Venâncio Flores. Lá em cima, na Mesopotâmia dos rios Paraná e Paraguai, o Solano Lopes se sentiu, com toda razão, aliás, ameaçado. Porque se a boca do Rio da Prata fosse fechada, o Paraguai, que não tem saída para o mar, ficaria bloqueado. E o Paraguai estava desenvolvendo um novo sistema heterodoxo de desenvolvimento. Estava no poder o Francisco Solano Lopes, que era o presidente vitalício. Não era ditador, era presidente vitalício até o fim da vida do Paraguai. Antes dele, tinha sido presidente vitalício o pai dele, o Carlos José Lopes, que tinha morrido e passado o poder para o Solano Lopes. Com 18 anos de idade, o Solano Lopes já tinha sido feito general pelo seu próprio pai e tinha ido para a Prússia, onde aprofundou seus estudos bélicos e resolveu militarizar barbaramente o Paraguai. E o fez. Tanto é que nesse início de 1864, o Paraguai tinha 64 mil soldados e mais 28 mil reservistas, enquanto o exército brasileiro tinha 18 mil homens e o exército argentino tinha 8 mil homens. Então, se sentindo ameaçado, sentindo que Brasil e Argentina, que sempre tinham lutado pelo controle da região, estavam enfim aliados, percebeu que talvez ele fosse atacado. Então reagiu como? Atacando. E atacou em dezembro de 1864, ele tomou a província, primeiro tomou navios brasileiros em Assunção e depois invadiu e conquistou a então remota província do Mato Grosso. A seguir, ele pediu autorização para a Argentina para cruzar o território argentino e atacar as tropas brasileiras no Rio Grande do Sul e depois no Uruguai. A Argentina não deu essa autorização para ele e ele passou com as tropas pela Argentina do mesmo jeito. Assim, ousadamente declarou guerra ao Brasil, ao Uruguai e à Argentina, ao mesmo tempo. Aí, esses três países fizeram o Tratado da Tríplice Aliança em 1865. Logo em seguida, o Solano Lopes toma Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, também no início de 1865, quando então se deflagra definitivamente a guerra. A guerra tem uma guinada logo cedo, em julho de 1865, quando a Marinha Brasileira destrói a Marinha Paraguaia na Batalha do Riachuelo, que era um dos afluentes do Rio Paraná. Só que não consegue tomar a fortaleza de Humaitá. A fortaleza de Humaitá que tinha sido ironicamente construída por engenheiros militares brasileiros. Era uma fortaleza inexpugnável. Justamente por não conseguir tomar Humaitá, teve dificuldades em ingressar em território paraguaio. Mas depois que consegue invadir o Paraguai, em 1866, aí é que começa o tranco, meu chapa. Porque daí a luta começa a ser travada nos charcos, nas regiões pantanosas, no Pantanal
litoral mato-grossense, no Gran Chaco paraguaio, e é uma luta sórdida, imunda, alagadiça, é uma guerra trágica, horrorosa, uma guerra lutada por escravos libertos brasileiros com a promessa de que seriam libertados, porque daí o exército brasileiro passou a ter 145 mil homens contra o exército paraguaio, que já estava chegando a mais de 100 mil homens também, embora no início tivesse 68 mil. A própria Argentina contribuiu com 28 mil soldados no teatro de operações. Além de tudo, um monte de indígena, cara. Porque os Terena, por exemplo, uma nação indígena que vivia no Mato Grosso, aliou-se ou foi forçada a se aliar com as tropas brasileiras. Os Guaicuru, chamados piratas do Rio Paraguai, índios terríveis desde 1500 e tantos, sempre atacaram os brancos, ficavam ou do lado dos brasileiros quando estavam do lado da tropa brasileira, ou do lado dos paraguaios quando estavam do lado do Paraguai. E o grosso das tropas paraguaias, evidentemente, era formado por índios guaranis. Porque se você quiser realmente retroceder no tempo, essa questão começa lá na época das missões, quando os jesuítas espanhóis criaram os 30 povos guaranis, uma experiência inacreditável, uma experiência que alguns chamam de comunismo cristão, né? As missões jesuítas que floresceram e que foram destruídas, devastadas pelos bandeirantes paulistas. Então a nação Guarani, que é a essência da nação paraguaia, já tinha sido atacada por brasileiros 300 anos antes e estava sendo atacada de novo. Tanto é que o Solano Lopes, embora fosse um ditador, e um ditador virtualmente sanguinário, é que ele tinha tido seus méritos. Por exemplo, o Paraguai tinha praticamente erradicado o analfabetismo nessa época. Mas também, né, como eu falei, já partia de uma base guarani que tinham sido educados pelos jesuítas, que já sabiam ler e escrever. E o Paraguai realmente estava tentando um novo modelo desenvolvimentista, mas não era nada além de uma ditadura. E o Solano Lopes, que passa como herói para alguns, continuava também sendo pouco mais do que um ditador sanguinário. Viria a se tornar mais sanguinário ainda no decorrer da guerra. Mas o fato é que ele convenceu o povo paraguaio que eles estavam travando uma guerra contra agressores, que eles estavam travando uma guerra que, se eles perdessem, perderiam a sua própria nação, o que, aliás, era exatamente a verdade. Tanto é que depois do massacre final, a população do Paraguai eram 300 mil pessoas e 80 mil pessoas morreram. Não se sabe os números corretos, nem mesmo dos soldados que eu citei. Não se sabe quanta gente morreu, mas se sabe isso sim, que foi a guerra mais sangrenta travada no globo, no mundo, entre 1815 e 1914, que é a Primeira Guerra Mundial, com exceção, é claro, da Guerra da Secessão Americana, que realmente foi um absurdo. Mas se supõe que 200 mil pessoas tenham morrido. E essas pessoas, muitas dessas pessoas morreram de tifo, morreram de cólera, morreram de malária, nesse teatro de guerra realmente insalubre e doentio. E insalubre e doentia também foi a disposição do Brasil de perseguir Solano Lopes até o fim. Porque depois da chamada dezembrada, né, primeiro teve a Batalha do Tuiuti, que talvez seja a mais sangrenta batalha da história, talvez não, é a mais sangrenta batalha da história da América do Sul. Depois dela, a guerra já ficou praticamente ganha. Aí teve a ofensiva final em dezembro de 1866, sob o comando do Duque de Caxias, a chamada Dezembrada, que aí realmente o Paraguai ficou vencido. Então a guerra poderia ter parado, o Brasil poderia ter mostrado um pingo de dignidade, decência e clemência, mas não mostrou de forma nenhuma. O Uruguai já praticamente nem participou da guerra, tinha 2 mil soldados no máximo, já recuou o beck. A Argentina, do Bartolomeu Mitre, também recuou. O Mitre tinha sido chefe dos exércitos confederados e tinha passado essa chefia para o Caxias. O próprio Duque de Caxias percebeu que já estava virando um massacre absurdo, então saiu, veio ser chefe do gabinete do governo no Rio de Janeiro e o comando das tropas ficou nas mãos do Conde de, né, que era o marido da princesa Isabel, portanto, genro do Dom Pedro II. E o Conde de e o restante do exército brasileiro resolveu perseguir Solano Lopes até o fim, quando de fato consegue matá-lo em 1º de março de 1870. Tem ruas 1º de março aí pelo Brasil, aqui no Rio de Janeiro, uma das principais ruas que se chamava Rua Direita, que nem todas as grandes cidades portuguesas têm sempre a Rua Direita, que quer dizer rua direta. Isso que quer dizer rua direita, não quer dizer de direita, nem de esquerda, nem
que só vai para a direita, quer dizer que é uma rua reta, é uma rua direta, é uma rua direita. Todas as grandes cidades portuguesas mudaram o nome, que aliás tem que voltar a ser Rua Direita, para a Rua 1º de Março, que é o dia que a guerra realmente acaba. Só que é o seguinte, embora o povo tenha festejado muito o fim da guerra, nesse dia especialmente, aqui no Rio de Janeiro, a guerra era impopular. Teve 1000 manifestações contra a guerra no Brasil, na Argentina, no Uruguai. A guerra não era necessária, a guerra poderia ter sido evitada. Foi uma guerra tola, suja, sórdida, como toda guerra é. Só imbecil apoia a guerra. A melhor frase sobre essa guerra é do Barão de Mauá, que disse: maldita guerra, essa guerra será a ruína do vencedor e a destruição completa do vencido. E assim foi, porque Brasil e Argentina contraíram grandes empréstimos externos para manter suas máquinas de guerra. E aí o Lord Byron, grande, maravilhoso, extraordinário poeta Lord Byron, fez o seguinte versinho: a guerra do Paraguai foi um grande negócio para o judeu Rothschild e para o seu colega cristão Barings, cujos empréstimos fundam uma nação ou derrubam um trono. Só que rimando. Então, porque realmente o Brasil contraiu empréstimos de 10 milhões de libras esterlinas do banco Rothschild, depois contraiu empréstimos de 4 milhões de libras esterlinas do banco Barings, que existia até pouco tempo, quando um canalha Yuppie foi fazer uma operação lá, depois de cheirar pó com um computador lá numas ilhas, lá para os lados lá da Bali, por lá mesmo, faliu o banco. Uma maravilha, faliu, acabou o banco Barings, sei lá, na virada do fim dos anos 90 para o início dos anos 2000. Mas os Rothschild continuam aí. Então, em função desse dinheiro que o Brasil, especialmente, mas a Argentina também contraiu de dívida, se diz, a esquerda passou a dizer isso, né? Os historiadores de esquerda nos anos 70 aqui no Brasil, foi a Inglaterra que incentivou o Brasil e a Argentina para atacarem o modelo heterodoxo, independente de desenvolvimento do Paraguai. Balela. Até porque eles preferiam emprestar esse dinheiro para um projeto desenvolvimentista. E ainda se diz que o Paraguai ameaçava a hegemonia inglesa com o seu modelo de desenvolvimento. É uma piada. Além de tudo, esse dinheiro que o Brasil pegou e a Argentina pegou, eles compraram arma na Alemanha, lá na Prússia, nem era bem Alemanha ainda. Compraram dinheiro na Prússia. Então a Inglaterra queria sim emprestar dinheiro para o Brasil, para a Inglaterra, queria lucrar com isso, mas não era, nem a Inglaterra era favorável à guerra. Todo mundo dizia, vem cá, mas por que essa guerra está acontecendo? E a guerra durou 5 longos e trágicos anos e o Brasil conseguiu destruir o Paraguai. Então o negócio é o seguinte, cara, cada vez que tu beber uísque, tomara que tu beba uísque paraguaio. Cada vez que tu comprar um eletrodoméstico, pode comprar paraguaio. La garantia soy yo, não se preocupe. O problema é que cada vez que tu fuma maconha, acaba sendo maconha paraguaia. Aí não dá, meu chapa. Se esta seca durar mais um mês, vou-me embora para o Paraguai. Mas, de qualquer forma, foi uma guerra que também teve um pouco a ver com a Libertadores, né? Libertadores. Só que, infelizmente, em vez de ser uma guerra de libertação, foi uma guerra de escravidão. Uma guerra tola, trágica e sórdida, como qualquer guerra. Tchau. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.